chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto vinham dados sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, não somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram na cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que nele não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã de Jezreelita e Abigail, mulher de Nabal, a Carnalita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, aqui mais uma vez estamos diante da Tua presença e queremos ser gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais um dia poder Te adorar e exaltar o Teu santo nome. Mas agora, Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus Santo, ouvir a Tua voz. Então fala aos nossos corações, faça, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Eu peço a Ti nessa noite, ó Deus, que usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Eu não tenho nada a oferecer, eu preciso também ouvir a Tua voz. Fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor. É o nosso pedido a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, Davi, quando já na sua fase adulta, um homem já reconhecido no meio de Israel, já sendo aclamado até mesmo mais que Saul, sendo admirado por inúmeras pessoas, pela grande maioria do povo de Israel, Davi agora, ele é um destaque no meio da nação. E por conta disso, em determinado momento em que a história vai nos contar, que o rei Saul, rei de Israel, já com a sua alma assombrada pelas forças malignas, porque a glória do Senhor, o Espírito de Deus já tinha saído de si, e agora ele andava de uma maneira sombria. Nós vamos ver na história que Saul, quando estava em trevas, ele pedia para que Davi tocasse a harpa, e quando Davi tocava a harpa para Saul, aquele mal, aleluia, que estava oprimindo Saul, que deixava ele em trevas, extremamente endemoniado, automaticamente, aleluia, saía de seu corpo quando Davi soava, aleluia, as notas musicais através da harpa. Porque, aleluia, porque quando Saul deixou, aleluia, o Espírito de Deus deixou a vida de Saul, nós vemos na palavra de Deus que quando Davi foi ungido a rei através de Samuel, o Espírito de Deus agora estava sobre Davi. Então, quando Davi salmodiava a sua harpa com hinos de adoração a Deus, o Espírito Santo invadia o lugar, enchia o ambiente, e tudo aquilo que era treva, tudo aquilo que era mal tinha que sair, porque a glória do Senhor sempre prevalecia, aleluia, sempre prevalece no meio das trevas. Então agora Saul
começa em seu coração tramar contra a vida de Davi. Ele olha para Davi com um olhar de ódio, com um olhar de fúria, porque, aleluia, Saul via em Davi algo diferente. Ele via em Davi alguém diferenciado, mas não é alguém, aleluia, qualquer, uma pessoa diferenciada no sentido do seu porte físico, mas quando Saul olhava para Davi, ele via alguém diferenciado no que se refere à unção de Deus sobre a vida de alguém. Então agora Saul começa a fazer uma grande perseguição contra Davi. Tudo que Davi fazia, Saul invejava. Tudo que Davi conquistava, Saul não gostava, porque a glória estava sendo, aleluia, a glória estava não mais indo para Saul, mas estava indo para Davi. Quando nós vemos, aleluia, algum determinado momento da história, nós vamos ver Davi vencendo o gigante Golias, os filisteus. E quando Davi volta para a cidade, nós estamos vendo a multidão dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Então agora as guerras eram vencidas por Davi, e Saul cada vez mais começava a ficar como um coadjuvante na história. E isso acendeu a ira de Saul sobre a vida de Davi. E por conta disso nós vamos ver na história, no desenrolar da história, que Davi viu-se no momento já insustentável de permanecer sobre, aleluia, o território dos judeus, o território de Israel. Por conta disso ele sai agora em fuga, fugido, como fugitivo da nação de Israel, porque Saul intentava sempre matá-lo. E agora Davi passa a ser um homem fugitivo. E numa dessas fugas, Davi agora se apresenta ao rei dos filisteus. E o rei dos filisteus, o rei Aquis, recebe Davi, meio desconfiado a princípio, mas percebe que Davi, ele era um homem íntegro. A partir do momento, aleluia, em que o rei o recebeu de braços abertos, o Davi, aleluia, apesar de saber quem ele era, apesar de saber de onde ele veio, o ambiente em que ele estava, ele precisava respeitar. Mas contudo ele nunca deixou de ser fiel aos mandamentos de Deus. Contudo ele nunca deixou de ser fiel ao Deus a qual ele servia. Ele estava num ambiente que não era favorável, ele estava num ambiente que não adorava a Deus, mas ainda assim, aleluia, ele permanecia fiel a Deus. Mas chegou um tempo na história em que os filisteus se levantaram contra a nação de Israel. E agora o rei Aquis, rei dos filisteus, levanta o exército filisteu e vai em direção ao povo de Israel. E por consequência, pelo fato de Davi pertencer ao exército de Aquis, Davi, juntamente com os seus soldados, os seus valentes, vai agora junto com o rei Aquis para lutar contra Israel. Imagine vocês agora a situação de Davi, sabendo que está indo a caminho de lutar contra os seus próprios irmãos. A trilha, aleluia, em que ele estava percorrendo levava eles ao campo de batalha para guerrear contra os seus próprios irmãos, contra os, aleluia, os da tribo de Israel. Mas, meus irmãos, quando Deus decide entrar na história de alguém, fazer a história de alguém, Ele nunca vai levantar este alguém, aleluia, para trabalhar contra Ele mesmo. O próprio Jesus Cristo vai dizer, aleluia, como pode subsistir um reino dividido? Como pode, aleluia, alguém lutar contra o seu irmão?
Como pode a igreja, aleluia, se levantar, aleluia, permanecer de pé, sendo que um se briga um contra o outro? Como pode, aleluia, alguém permanecer de pé quando dentro da sua própria casa se levanta uma guerra? Não consegue. Esta família, ela não subsiste, ela não consegue permanecer de pé. Nós vemos, aleluia, no decorrer da nossa vida, no decorrer do cotidiano da nossa vida, nós vemos muitas famílias se destruindo, muitos pais, filhos, esposa se degradando, e, aleluia, a base da família, ela não permanece de pé. Quantos casais se separando, quantas famílias sendo desfeitas, porque dentro, aleluia, do ambiente que era para ser um ambiente de paz, o ambiente era em que as pessoas tinham que dar as mãos e permanecer no caminho, indo, aleluia, em direção, matando os leões por dia, fazendo, aleluia, a vontade de Deus, se destrói porque há divisão dentro de sua própria casa. Mas quando Deus, aleluia, está no ambiente, aleluia, Deus, aleluia, coloca tudo no devido lugar. Davi agora está indo em direção para lutar contra o seu próprio povo. Mas Deus levanta um reboliço ali no meio, e alguns príncipes dos filisteus vai dizer para o rei aqui, dizendo: olha, rei, nós não queremos lutar contra o povo de Israel tendo Davi do nosso lado. Porque pode acontecer que quando nós estivermos lá dentro da guerra, Davi olhe para os seus irmãos, aleluia, sendo massacrado, e resolva, aleluia, se levantar contra nós. Nós não queremos ele aqui. Pede para que ele não venha. Então o rei Aquis, aleluia, diante dessas circunstâncias, chega e fala para Davi: Davi, eu conheço você, eu sei a sua história. Desde quando você entrou aqui, Davi, no meu reino, você nunca deu motivo para desconfiar de você. Mas você entende que você não faz parte dessa tribo. Você entende que você não faz parte deste povo. Então eu prefiro ficar com a opinião dos príncipes que estão ao meu lado. Eu vou pedir para você, Davi, volte para trás. Pegue o seu povo, pegue o seu exército, os seus homens, os seus valentes, e volte para a cidade de Ziclag. Oh Jesus, que palavra difícil. Ziclag. Então Davi, obediente que era, decide voltar. Mas aí, meus irmãos, nós vamos ver que a viagem que Davi tinha feito era uma viagem muito extensa, muito longa. E agora Davi precisava voltar imediatamente. Davi obedeceu, amanheceu, pela madrugada Davi prepara o seu exército e volta agora para Ziclag. E quando Davi chega à cidade de Ziclag, ele olha para uma situação difícil. Quando ele olha para a cidade, ele vê a cidade totalmente sitiada. A cidade está queimando. As mulheres, os filhos, as filhas não estão na cidade, a cidade está deserta. Não tem mais as riquezas, aleluia. Não tem mais os animais, os bens, aleluia, daqueles homens que foram à guerra, foram levados pelos amalequitas. Davi, quando olha para a situação, Davi começa a angustiar-se. A Bíblia vai nos contar que todo o exército de homens, todo aquele exército de homens valentes, estão se acabando de chorar, porque viram toda a sua cidade, toda a sua família, todos os seus filhos, aleluia, desapareceram, e a cidade está em ruínas. O seu lugar de descanso, os seus lugares, aleluia, de aconchego quando voltava da guerra, estava destruído. O ambiente, aleluia, que para eles era um ambiente de paz, onde eles recarregavam as suas energias, estava completamente destruída. A esperança daqueles homens se acabaram. Não viram mais os seus filhos, e nos seus pensamentos era: os meus filhos, as minhas filhas estão mortas nas mãos, aleluia, de quem entrou nesta cidade. Não restou ninguém, mataram todos. Mas aí, aleluia, Davi, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, apesar disso, ele se esforçava no Senhor. Aleluia.
O que a Bíblia quer dizer, aleluia? Davi, aleluia, apesar de tudo, de toda a circunstância, de todo o cenário, ele confiava no Deus a qual ele servia. Então Davi, diante das circunstâncias, ele olha e fala: não pode ser, preciso fazer algo. Pede, aleluia, para Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Fala para ele: traga para mim o éfode. E quando Abiatar traz o éfode a Davi, Davi entra na presença do Senhor e consulta a Deus: Senhor, iremos nós recuperar aquilo que foi nos pego, que foi pego de nós? Então Deus fala para Davi: Davi, permanece de pé, Davi. Aleluias. Prepara seu exército, Davi, vai, aleluia, em direção, aleluia, ao sul, porque, aleluia, ao norte, aleluia, porque a vitória é sua, Davi. Não desista no meio da guerra, Davi. É bem certo que vocês voltaram da guerra, vocês voltaram de uma grande jornada, vocês estão cansados, mas se levantem, enxuguem as suas lágrimas, porque, aleluia, a história não vai terminar assim. A família de vocês serão restaurada, os teus filhos, aleluia, retornarão aos teus braços, mas permaneçam de pé diante da jornada. Então agora Davi levanta 600 homens. E esses 600 homens não têm tempo, aleluia, de descansar. Davi fala para eles: olha, levante, nós vamos recuperar a nossa casa. Nós vamos recuperar a nossa família. Então agora se levanta aqueles 600 homens juntamente com Davi, montam em seus cavalos e vão em direção, aleluia, na estrada, seguindo o rastro, aleluia, do exército que invadiu. Porque até então, aquele momento, eles não sabiam que eram os amalequitas. A única coisa que eles sabiam, aleluia, que alguém saqueou a sua cidade. Então, quando eles estão a caminho, eles encontram um certo homem, um egípcio, escravo de um dos amalequitas, que estava, aleluia, desfalecido na estrada. Então Davi pega aquele homem, Davi ordena que alimentem aquele homem, para que aquele homem voltasse a ter forças e pudesse falar com Davi. No capítulo de número 30, no versículo de número 11, vai dizer que Davi, aleluia, pediu para que desse pão àquele homem. E deram pão, e deram água para ele beber. Então ele recuperou a sua consciência. E ele disse, e Davi interrogou, dizendo: viu, de onde você vem? Aí ele fala: eu sou um servo de um homem amalequita. E Davi começa a indagar, começa a questioná-lo ainda mais, dizendo: olha, com quem você estava, a tribo que vocês estavam, tinha mais alguém com vocês? Aí o escravo vai dizer: olha, na verdade nós invadimos uma província aqui chamada Ziklag, e lá os amalequitas levaram os filhos, as filhas, não mataram ninguém, mas levaram todos cativos para a sua cidade. Então, aleluia, Davi fala: você pode me mostrar o caminho? Deus coloca pessoas, meus irmãos, que não faz parte da nossa família. Coloca, aleluia, pessoas que nem sequer conhecem a nossa história, para nos ajudar. Deus coloca pessoas, muitas das vezes, aleluia, no decorrer da nossa história, que vai nos levar para a recuperação daquilo que nós perdemos. Deus levanta profetas, Deus levanta igrejas, Deus levanta, aleluia, louvado seja Deus, pessoas crentes. Deus levanta até ímpios, Deus levanta, aleluia, louvado seja Deus, mas nunca deixa um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele que é fiel em Cristo Jesus, aleluia, se encontra provisão em lugares, aleluia, que ele nem imagina.
em situações em que ele nem imagina. Deus, ele é fiel, aleluia, para com a vida daquele que é fiel a ele e que serve a ele com fidelidade. Aleluia. Então aquele homem diz: olha, vamos fazer um acordo, você não me mata e eu te levo até o lugar onde eles estão. Então Davi fala: ok, está feito o acordo, vamos então seguir em frente na estrada para que nós possamos alcançá-los. Então agora eles caminham ainda mais rápido para chegar. E quando chegam, aleluia, num determinado lugar, Davi e os seus 600 homens, 200 deles param no ribeiro de Bessor, porque já estavam esgotados. Eles não descansaram, aleluia, durante 3 dias a fio, correndo para lá e para cá, aleluia, para buscar chegar até o lugar onde a sua família estava. 200 desses homens pararam no ribeiro de Bessor e já não conseguiram mais caminhar. E quando, aleluia, Davi olha para a situação e fala: ok, fiquem aí, vocês não aguentam, eu entendo. Mas, aleluia, Davi prepara os outros 400 e fala: nós iremos continuar. Então aqueles 400 homens continuam e alcançam os amalequitas. E quando eles alcançam os amalequitas, eles entram em guerras, aleluia, travam uma batalha ferrenha contra os amalequitas. E no final, aleluia, daquele dia, já quase acabando o dia, aleluia, Davi e aqueles 400 homens, aleluia, vencem os amalequitas. Os mais jovens dos amalequitas, que tinham forças para correr, correm do exército, aleluia, de Davi, e eles conseguem recuperar aquilo que eles tinham perdido. E além de ele recuperar aquilo que eles tinham perdido, recuperar a sua família, também agora eles pegam os despojos que sobraram, aleluia, que ficaram dos amalequitas, e levam de volta em direção a Ziclag. E quando volta, aleluia, de novo ao ribeiro de Bessor, lá estão os 200 homens, agora já recuperados, já, aleluia, com um pouco de fôlego, e vão ao encontro de Davi alegres, contentes, porque estão vendo a sua família retornar, estão vendo os seus filhos, aleluia. Eu fico imaginando a cena, eles ali de um lado, e olham, louvado seja Deus, lá no horizonte bem longe, e vê uma grande multidão, muito mais daqueles que foram, e eles começam a olhar e começam a chegar mais perto e ver. Eu fico imaginando um soldado vendo: opa, mas aquele ali é meu filho, aquela ali é minha filha, aquela é minha esposa, e levantam e vão correndo em direção à esposa, em direção, aleluia, aos filhos, e abraçam uns aos outros, e aquela festa, aquela alegria, porque, aleluia, está sendo restaurada novamente a família. Mas no meio disso tudo, alguns homens maus, filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, aleluia, responderam e disseram: olha, nós estamos aqui com os despojos, mas nós não iremos dividir com vocês. Nós vamos dividir só entre os 400, e os 200 que aqui ficaram, nós não iremos dividir. Pegue os filhos de vocês, pegue as filhas de vocês, pegue as suas esposas, voltem para Ziclag, mas, aleluia, aquilo que sobrou, nós iremos dividir só conosco. Mas aí Davi, aleluia, que era um homem segundo o coração de Deus, aleluia, chega diante deles e fala: não, de jeito nenhum. Esses homens saíram lá, aleluia, da estrada, lá do fronte de batalha, para lutar, aleluia, contra o povo, o nosso povo, o povo de Israel. Esses homens saíram de lá em direção a Ziclag, obedecendo a minha ordem, chegaram até Ziclag, não perderam a fé, vieram juntamente conosco, mas infelizmente chegaram esgotados, porque não descansaram em momento nenhum. Mas ainda assim, eles obedeceram a minha ordem. Eles não fugiram do fronte de batalha, eles apenas cansaram. Então não é justo, porque apesar de eles estarem aqui descansando, eles ficaram guardando, aleluia, aquilo que ainda nos restava. Aleluia, glória a Deus. Então nós não podemos desprezá-los. Então não iremos, aleluia, dividir só entre os 400, nós vamos dividir por igual
com os 600. Os 600 irão receber, aleluia, louvado seja Deus. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém, aleluia, vai receber pela metade. Ninguém vai receber, aleluia, só a sobra. Ninguém vai, todo mundo vai receber por igual. Mas aí vocês me perguntam, por que essa história, pastor? Meus irmãos, no decorrer da nossa vida, nós que somos crentes, nós que estamos aqui, nós precisamos entender que nós não estamos aqui, aleluia, apenas para cumprir tabela. Aleluia, nossa vida não é só aquilo que nós olhamos aos olhos naturais, não. Nós, aleluia, constantemente vivemos em guerra. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, a nossa casa, a nossa família constantemente, aleluia, recebe a afronta do inimigo, pelo fato de nós estarmos na presença do Senhor, pelo fato de nós estarmos no caminho dele, aleluia, louvado seja Deus. Se levanta um grande exército contra as nossas vidas, os nossos olhos não contemplam, mas neste momento, aleluia, um grande exército do inimigo tenta, aleluia, tramar contra a nossa casa, tramar contra a nossa família, tenta arrancar os nossos filhos, tentam colocar coisas nos nossos filhos, tentam doutrinar a nossa casa através da televisão, tentam, aleluia, impor coisas, aleluia, nos olhos dos nossos filhos, e se nós não estivermos alicerçados em Cristo Jesus, se nós não estivermos, aleluia, em constante batalha, em oração, se nós não estivermos, aleluia, diante de Deus, diante da presença do Senhor como servo fiel, aleluia, nós iremos, aleluia, levar uma rasteira do inimigo.